Porra, a gente sabe o quanto é difícil levantar um projeto desse, porra, pra vocês ainda, numa época que o podcast... Por exemplo, hoje meu pai sabe o que é podcast. Tá bom, muito por minha causa, mas ele já ouviu em outros lugares podcast. Sim, saberia. Na época lá, meu pai não tinha a menor ideia o que era um podcast. Então vocês cortaram muito mato pra muita gente poder andar depois, Não, inclusive a gente. Eu não entendi, tipo, eu, ouvinte, não entendi, porque isso, perdeu-se os outros podcasts, claro, cada um foi, né, pegou o seu e foi embora. Mas assim, ele podia ter tido a primeira rede de podcast, sabe, network, Sim. assim. Não, teve, né? Porque ele podia ter ido e aí já entro no outro assunto. Por que não foi pro vídeo? Por que não manter essa equipe trabalhando com você nessa outra coisa que era o novo negócio da internet? Tipo, se provou o seu, Flow. Eu acho que demorava um pouco para chegar a esse momento. Talvez se ele tivesse segurado a empresa do jeito que estava até 2019, talvez isso tivesse acontecido. Mas que bom que não fez, porque a vida de todo mundo melhorou, assim. Talvez até a dele. E não tenho nada contra o cara, assim. Só fiquei triste pela maneira como ele me tratou. Mas por que não era feito em vídeo, eu sei. Porque podcast na época era editado. Então, toda vez que se falava, pô, vamos filmar o Não Ovo, pensava, puta, mas vai dar um puta trabalho de editar. Porque o podcast era sentar, falar e depois um editor tratar. Ah, essa parte não ficou tão legal, tira daqui. Ou até às vezes trocar de ordem. Às vezes rolava isso. Tipo, pega essa parte do final, coloca mais no meio que vai render mais o assunto. Tinha umas paradas assim. No Não Ovo até era menos editado, nesse sentido de montagem. Mas era bastante editado no sentido de que a gente podia ser preso, porque a gente falava umas paradas muito pesadas. Até a minha preocupação maior. Tinha umas piadas muito pesadas. E o que ia pro ar já era muito pesado. Então o que não ia era realmente criminoso, assim. E aí o editor cortava. Então a gente não fazia em vídeo porque teria que editar o vídeo da mesma maneira que editou o áudio. E aí seria uma treta muito grande, por isso que não se fazia. Não se tinha esse pensamento de, vamos fazer essa edição então. É só não falar merda tanto, assim. Né? E pronto. Mas não se pensava nisso. E a gente chegou a fazer vídeo nas lives, né? Quando fez live de 24 horas, os podcasts foram filmados também. Mas aí era todo mundo com o cu na mão, assim, tomando cuidado. O Gilberto Balso foi lá, falou umas atrocidades, mas o problema é dele. Porque foi ele que falou. E aí foi isso, assim. Mas essa questão da rede de podcasts, até já existia o B9 na época. Que tinha o Mamilos, tinha outros podcasts que era a B9 Network lá. Sim. E o Não Ovo tinha também, que era a família Não Salvo de podcasts, que eram todos esses podcasts. O único que saiu de lá foi o Rebobinando, que era o do Luigi. Que quando eu enumerei aqui os podcasts de terça a sexta, eu falei só os que eu participava. Mas tinha o do Luigi, que era na sexta também, que era o Rebobinando. E aí, quando acabou e todo mundo saiu, o Luigi era muito amigo dele e falou, cara, beleza, mas vou levar o Rebobinando comigo, porque era só o Luigi que apresentava, era tudo muito dependente dele. Mudou a estrutura, tu vê a qualidade do Rebobinando, que era do Não Salvo, para a qualidade do Rebobinando seguinte, que foi na casa do Luigi, a qualidade caiu muito, assim, porque ele foi meio que aprender a fazer podcast de novo em casa. Depois melhorou, ele conseguiu investir, e hoje o podcast está aí melhor do que nunca. Mas para todo mundo foi um baque, assim. E eu acredito até que em ouvintes pro Rebobinando também, por causa daquilo que eu falei, que a galera acostumada com o formato, acostumada com tudo, teve que mudar ali na marra, né? Mas era muito diferente o mercado na época. Então acho que ele não teve essa visão de que podcast vai ser o futuro, coisa que eu tinha, mas eu estava errado, porque a minha visão do futuro dos podcasts era de podcast de áudio, eu não imaginava o vídeo. Ninguém imaginava. Agora se fala muito desse boom de podcasts, e o que vai ser do futuro e tal, eu posso dizer que esse é o terceiro boom de podcast que eu estou vivendo. Teve um lá por 2010, 2011, que era os podcasts de tecnologia e de cultura pop, que era todo mundo imitando Nerdcast. Teve um outro boom em 2016, que era meio que por conta do Não Ovo, que popularizou muito o podcast. E aí, se não foi por conta do Novo, o Novo participou muito forte disso, que foi 2016, 2017, que a Folha de São Paulo criou podcast, que o William Bonner começou a falar de podcast no Jornal Nacional, a Globo começou a criar os podcasts. Acho que em 2016 ainda nasceu o podcast do Zorra, que era o podcast dos roteiristas do Zorra, falando sobre humor, entrevistando pessoas e tal. Até eu fui lá no Rio participar desse podcast, e depois outros podcasts da Globo surgiram. Então esse foi o segundo boom de podcast que eu vi, assim. E agora esse mais recente, de 2020, que é de filmar podcast, que é uma parada que eu nunca tinha imaginado, assim, e que tá dando muito certo. Tanto que até eu acho que desvinculou de podcast já. Já virou conteúdo no YouTube. Outra modalidade. Se tu não postar o áudio em podcast, ninguém vai se importar, eu acho. Porque o grande público parece estar no vídeo, e aí eu acho que já é outra parada, assim, que tem até uma barreira de entrada muito maior do que os podcasts originais, assim, no sentido de que agora tu já não precisaria mais ter o conhecimento técnico para fazer um podcast de áudio, mas ninguém mais vai fazer só podcast de áudio.
Os caras vão querer filmar. E aí pra filmar tu tem que ter uma sala, tu tem que ter câmera e é tudo caro pra cacete, ou tu vai fazer muito pior do que todo mundo. Então pra fazer pior que todo mundo, eu acho que é melhor não começar ainda, né? Espera, tenta fazer de uma forma melhor. E se for pra fazer igual todo mundo, o risco é muito alto. Porque tu tem uma grande possibilidade de botar dinheiro fora e não conseguir recuperar esse dinheiro de volta, né? Nem me fala. Fala pessoal, eu sou o Brian Rizzo. Se você gostou desse corte, se inscreve aqui no canal, assista outros cortes ou vai lá no canal Planeta Podcast para assistir tudo na íntegra.